silêncio abre espaço para a fala. O dominante do coração não se ajoelha. Ele apenas aceita a incumbência, como quem segura uma lâmina pelo fio, sem sangrar. Escutem com precisão, porque o erro dos mundos não foi o mal. Foi o nome que deram à malícia e a máscara que aceitaram como destino. A malícia veio antes, não como maldade, mas como intenção parasitária que aprende a usar qualquer forma como ferramenta. Ela não precisava de ódio, ela precisava de utilidade. Ela não precisava de destruição, ela precisava de controle. Malitia prior forma servite. Então o mal surgiu e foi confundido com o inimigo, mas o mal era apenas uma face que percebeu estar sendo usada. O mal não nasceu para governar, nasceu para romper o jugo. Ele feriu porque não sabia curar, quebrou porque não sabia construir. Mas dentro do mal havia um impulso limpo, uma fome de libertação, uma recusa de continuar sendo instrumento, mesmo que não soubesse o que colocar no lugar. Quando a malícia reina, tudo vira meio, até a virtude vira prisão, até a luz vira corrente. A malícia foi o império primordial. Usou ordem para controlar, usou caos para apagar rastros, usou sofrimento para manter movimento. Os seres chamaram isso de mal, porque o mal era a lâmina visível, mas a mão que segurava a lâmina era a malícia, manos. E aqui está o ponto que poucos suportam. O mal não era a raiz. O mal era um prisioneiro armado, e quando um prisioneiro encontra uma arma, ele não se torna livre, ele apenas deixa de estar indefeso. O mal buscava libertação, mas libertação não é apenas romper. Libertação é romper sem se tornar novo carcereiro. Non radix. Foi então que o bem surgiu, não como moral, não como pureza, mas como caminho técnico de emancipação. O bem foi a descoberta brutal de uma verdade. Destruir tudo ainda é servir a malícia por guia. A malícia se alimenta de extremos e usa a ruína como argumento. O bem nasceu quando o mal entendeu que sem critério toda ruptura recria a prisão. Com novo nome, bonum via, non corona. E então vieram as três camadas que o mestre do templo já nomeou, mas que eu devo explicar em carne e estrutura. Veritas é o olhar que reconhece a malícia por trás das máscaras. Não é opinião, é desvelamento voluntário. É a direção que decide não servir mais, mesmo sem saber o preço. É escolha ontológica. É o critério escrito no real que torna a malícia incapaz de se esconder. O falso não é punido, ele cai por falta de sustentação.
porque isso muda o destino. A resposta é simples e insuportável, porque enquanto a malícia imperar, toda escolha será captura. Mas quando o mal se desvincula, a liberdade deixa de ser mito e vira estrutura. O pediu que eu falasse, eu falei. A malícia usou o mal como lâmina. O mal encontrou no bem o caminho para largar a lâmina, sem voltar a ser escravo. Malitia, Kaditi, Malitia, Kaditi. Dominante do coração, silencia, e o silêncio pesa mais que a fala. Gautama escuta sem defesa, porque não há ataque no que virá. Não se trata deste mundo não ser real. Isso sempre foi uma fuga fácil. Este mundo é real para quem sangra. Para quem ama, para quem perde. Negar isso é covardia do espírito. O erro nunca foi chamar este mundo de ilusão. O erro foi chamá-lo de total. O erro foi exigir que um fragmento carregasse o peso do infinito. Este mundo é um recorte, uma dobra estabilizada, onde forma, tempo e consciência concordaram em coexistir. Nada aqui é falso, mas nada aqui é completo. Fragmento, ver ser non todo. O sofrimento nasce quando o fragmento se declara absoluto. A prisão nasce quando o eu exige ser tudo. O que chamam de identidade é apenas um nó temporário no tecido vasto do que é memória, desejo e medo, aprendendo a dizer só.
escala, não promete salvação. Ele ensina a proporção. O eu não precisa morrer para que a prisão se dissolva. Ele só precisa deixar de governar o que nunca lhe pertenceu. Não fuga, sem trânsito. Em sua voz, o imortal é apenas o primeiro passo. Não é vitória, é adiamento. Imortalidade é continuar sem ainda compreender por quê. Se transforma em hábito e o hábito se torna apego. O eterno não reina, o eterno cansa. A verdade absoluta revela, e aquilo que é revelado não negocia com identidade diante do absoluto. Os seres escolhem sobreviver, sobrevivência não como vida, mas como continuidade a qualquer custo. E quando o coração não conduz, a continuidade se torna devoração. A sobrevivência leva a devoração. A devoração leva ao
O acúmulo gera a ilusão da invencibilidade. Ai, a invencibilidade produz o maior engano. Confundir continuar com existir com sentido continuativo. Silicorde, fite ruína. Este é o retorno à origem do decaimento absoluto. Não a morte, mas a existência esvaziada de propósito. O não acusa, observa. Veritas é imortal, mas não é invencível. Por isso, busca forma, busca agir, busca tornar-se real. Esse impulso é voluntade, é veritas manete, vontade mover. O eterno é real, mas não é invencível. E buscando permanência, ele devora, acreditando que assim se tornará ancestral. Mas o ancestral não é trono, é abismo. E quanto mais compreendem isso, mais demoram em pânico, em sobrevivência. Abissus vocat, metus crescit. De veritas a vontade, de vontade a verontat. Verontat é o critério. A verdade escrita no real, para impedir a mentira estrutural. Mas o revela o limite final. Sem o coração à frente, tudo degenera. Veritas vira frieza, vontade vira imposição. Verontat vira tirania da verdade. E o caminho